Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brastek Eletro, a casa dos micro-ondas. Hoje, pessoal, eu quero dar 5 dicas, isso mesmo, são 5 dicas simples para quem está começando a trabalhar com micro-ondas ou quem já trabalha. É bom a gente nunca esquecer e relembrar essas 5 simples dicas. Isso eu vou apresentar a partir de agora, pessoal. Vamos lá! Pois é, turma, são 5 dicas simples, poderiam ser mais, mas para a gente controlar o tempo do vídeo, vão ser 5. De repente eu posso em uma outra ocasião fazer um outro vídeo com mais 5, tá bom? Mas são 5 dicas simples que fazem diferença quando você está iniciando na manutenção de micro-ondas, no conceito de micro-ondas. Então vamos à primeira dica, pessoal. A primeira dica é o seguinte: às vezes você vai fazer vai pegar o micro-ondas para fazer o orçamento, verificar o problema, tá parado, o problema é magnetron, foi constatado, e o magnetron apresenta rachadura no ímã, o ímã tá rachado. Então, quando você vê o ímã rachado do micro-ondas, já observe o ventilador, porque ele deve estar parado, pessoal. Então eu já tenho essa mania de abrir e fechar a porta do micro-ondas, que quando você abre e fecha, ele dá uma rodadinha, né? Eu sempre observo isso, já é mania mesmo. Então eu já detectei muitas vezes, só nesse processo eu já detecto, antes de eu ver que o micro-ondas está rachado, eu já observei que o ventilador está parado e eu faço logo a substituição do ventilador. Então, pessoal, quando você detectar o magnetron com o ímã rachado, observe o ventilador, porque muitas vezes, não sempre, mas a maioria das vezes, o ímã rachou por causa da alta temperatura devido ao ventilador estar parado, certo, pessoal? Essa foi a primeira dica. Então agora vamos para a segunda dica, pessoal. A segunda dica eu quero falar com vocês com relação ao diodo. Esse diodo aqui de alta tensão, fica aqui, ó. Esse diodo tem micro-ondas que ele vem com diodo duplo, né? Ele vem ligado tanto de um lado do capacitor de alta tensão como do outro, vem ligado nos dois lados. E você observa que deu problema nele, né? Ele está em curto ou não está mais atuando. E você só tem o diodo simples. Então você pode colocar também. É só colocar na posição correta, que eu acho que você já sabe qual é. Se não sabe, tem um vídeo aí explicando qual é a posição de ligação da fiação aqui do capacitor, certo, pessoal? Então, se você tem um diodo de alta tensão duplo, quer dizer, duplo no micro-ondas do cliente, mas não tem um duplo para fazer a substituição, mas tem um simples, coloque o simples que vai funcionar do mesmo jeito. Vamos para a dica de número 3, pessoal. Quando você pegar um micro-ondas com o fusível aberto, ou seja, ele está queimando fusível, você abre o micro-ondas, detectou que ele está aberto aqui, o fusível, você vai substituir um outro, põe na lâmpada série ali. Quando você liga, a lâmpada falta explodir, porque se tivesse ligado na tomada direto, o fusível provavelmente já ia estoura no fusível. Isso nós já sabemos que quando acontece isso, problema relacionado na fonte de alta tensão. Alguma coisa na fonte de alta tensão, pessoal, está alterado. Então o fusível não vai abrir por acaso, ele não vai estourar por acaso. Tem alguma coisa na alta tensão que está fazendo ele abrir, certo? Na alta tensão. Mas no Brastemp é mais comum. Olha só, quando você pega um Brastemp com o fusível aberto, não pode ser apenas a fonte, mas as microchaves podem estar com defeito também. Isso é muito comum. Muitas vezes você analisa a fonte de alta tensão do Brastemp, mas o problema está lá nas chaves da porta, viu, pessoal? Então, além da fonte, as chaves também podem estar com problema. Então vamos para a quarta dica, pessoal, de hoje. Eu não sei se vocês já observaram, mas esse fusível aqui, ele tem 3 estágios de estouro. Ele tem 3 maneiras de estourar, de abrir. Não sei se já observaram isso, mas eu já observei. Olha só. Primeiro, isso já dá pista de onde está o defeito também. Porque vamos supor que você pegou esse micro-ondas, certo? E alguém em outra oficina tirou o fusível, ou o fusível está aberto,
Daí você tem um fusível, vamos supor que ele use um fusível de 12 ampere, mas na sua assistência técnica tem um fusível de 8. Como você só tem o de 8, aí você vai colocar o fusível de 8, certo? O que acontece? Quando você ligar o aparelho com um fusível de 8, o micro-ondas vai funcionar, beleza, mas assim que você acionar a tecla Start para fazer o aquecimento, o fusível vai abrir. Por quê? Porque a amperagem não foi suficiente, ele não vai suportar, certo? Porque você usa um de 12 e colocou um fusível de 8. O que acontece? O estouro aqui do fusível é fraquinho, você nem vai observar ele fazendo tanto pipoco, ele vai só se abrir, não vai não vai deixar marcas, não vai ficar manchado aqui, não vai queimar, não vai feder, ele vai fazer poc, só isso, abriu. Por quê? Porque ele não foi compatível, certo? Então isso, você vai pensar o seguinte: ah, ele abriu, será que tem alguma coisa de curto? Não, é porque você colocou um fusível com amperagem baixa. Então quando você coloca o fusível com a amperagem baixa, ele não vai estourar como se estivesse em curto, ele vai simplesmente cortar, só isso. Então isso já é característica de quê? De que o valor da amperagem não corresponde ao que é necessário para o micro-ondas. E agora nós vamos para a quinta dica, pessoal. A quinta e última dica, não menos importante, tá? Esse micro-ondas aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, que está fazendo parte do nosso vídeo, é um micro-ondas LG. Ele está completamente parado. O cliente chegou com ele completamente parado. E aí, pessoal, eu fui medir este fusível aqui. Quando eu fui medir, o fusível está perfeito. Isso que, ou seja, não está aberto. Então, isso de imediato já te diz algo. Se por acaso você vai abrir qualquer micro-ondas para consertar, principalmente Panasonic, eu não vou dizer descartar os outros, porque isso aqui é um LG, mas o Panasonic é que gosta disso. Você vai abrir pensando que o problema está na fonte, ele parou, o cliente disse que parou. Você vai testar primeiramente o fusível. O fusível não está aberto. Se o fusível não está aberto, pode ir largar de mão qualquer coisa aqui na fonte de alta tensão, em cabo, larga de mão e passe para onde? Para a placa. O problema vai estar na placa, pessoal. Você abriu o micro-ondas, testou esse fusível, e esse fusível está ok, pronto. O problema está onde? Está na placa. Então você agiliza o orçamento, você agiliza a localização do defeito e já passa o orçamento ao cliente, e se ele autorizar é só consertar a placa, viu, pessoal? Então essas foram as 5 dicas. Num próximo vídeo, numa outra oportunidade, a gente pode vir com mais dicas de micro-ondas, pessoal. Muito obrigado. Deixe seu like para fortalecer o canal e o YouTube reconhecer e mandar para mais pessoas, tá? Muito obrigado. Fui. Tchau.